Jair Bolsonaro vive um dos momentos mais terríveis da vida dele e amanhã encara um grande julgamento. Ele vai ficar de frente, praticamente, aí com o tribunal que vai julgar. E no vídeo de hoje você vai saber quem é que vai julgar ele e também uma pessoa que possivelmente pode salvar ele, o próprio Bolsonaro, tá? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação do Bolsonaro, que tem se tornado um tanto mais complicada e literalmente difícil, pânico total. E a gente vai falar mais sobre essa situação decisiva do próprio Bolsonaro, que realmente está vivendo um momento difícil. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que literalmente está em pânico, vivendo um momento extremamente complicado e vivendo os piores momentos da vida dele e agora, né, num verdadeiro tic-tac. Agora, vamos falar sobre a situação do Bolsonaro e também vamos falar quem é que vai julgar ele e de uma pessoa que, na teoria, pode salvar, pode literalmente, né, adiar aí a prisão do Bolsonaro. Existe essa possibilidade? Essa pessoa pode salvar o Bolsonaro? Bem, a gente vai comentar um pouco mais, o Bolsonaro também falou sobre ela e vamos lá. Falando sobre essa situação aqui, o Bolsonaro, ele chegou, antes de falar, claro, né, você vai falar assim, pô, mas espera aí, Cláudio, que história é essa? Antes de falar sobre essa situação do Bolsonaro, né, sobre o julgamento, quem vai julgar ele, vamos falar um pouco sobre por que o Bolsonaro tá aqui. Por que o Bolsonaro dizia que bandido bom é bandido, né? E agora ele está sendo aí considerado um bandido, líder de organização criminosa. E não sou eu que estou falando isso aí, é o STF. Então, o STF, a Procuradoria-Geral da República, quem ouve isso, se quiser ficar chateado pode ficar, mas não sou eu que estou dizendo isso e também as provas apontam muito. Mas vamos lá, né? Vamos lá, falar sobre a situação do Bolsonaro. E se quiser ficar chateado comigo, pode. Eu não estou preocupado com isso. Quem deve estar preocupado é o Bolsonaro, que está aí com praticamente mais de 40 anos de jaula para poder encarar. E essa é a maior preocupação dele, tá? Então vamos lá. Por que o Bolsonaro está sendo aí julgado, ou pelo menos está aí prestes a ser julgado como um líder de organização criminosa, dentre outras situações? Bem, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi presidente do Brasil, infelizmente, durante aí esse tempo, fez o povo sofrer durante todo esse tempo aí, 4 anos de sofrimento. As pessoas não aguentaram, não suportaram mais, dentro de pouco tempo já viram quem ele era e aí perceberam que realmente não dava para ele ficar lá no poder e simplesmente falaram assim, ó, essa história que ele falava aí de bandido, sei lá o quê, né, isso é história de carochinha e isso não funciona. A verdade é que o Bolsonaro não serve para ser presidente. Votaram no Lula novamente, porque já conhecia, já sabia um pouco da história dele e entenderam que realmente o Lula era o cara. Aí, simplesmente colocaram o Bolsonaro para ser presidente, ou colocaram o Bolsonaro para fora e o Lula como presidente do Brasil. O Bolsonaro não se conformou, o pessoal tinha uma possibilidade de dar golpe de Estado. O Bolsonaro caiu na onda, ou pelo menos, né, é o que diz aí a própria Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro era um líder de organização criminosa, queria, de certo modo, né, acabar com a democracia no Brasil, que você não votasse, isso mesmo, você que está nesse exato momento que você não votasse, tá? Você ia ser simplesmente qualquer coisa, essa aqui é a realidade, e os militares iriam tomar conta aí do Brasil, na teoria do próprio Bolsonaro aí, supostamente. Então, esse era o plano, não deu certo, acabou que o plano moiou, como diz a galera aí, e aí muitas pessoas foram para jaulas. Bolsonaro não foi, porque o Bolsonaro, o Ministério Público estava lá com a Procuradoria-Geral, a Polícia Federal, estava com uma denúncia lá, tá praticamente um dicionário gigante de crimes do Bolsonaro e Companhia Limitada para apresentar lá para o STF, PGE, enfim, apresentaram e disseram assim, ó, o seguinte, o Bolsonaro é um líder de uma organização criminosa, é um cara que estava tentando dar golpe de Estado, queria mandar de arrasta para cima Lula e Companhia Limitada, Geraldo Alckmin, dentre outros caras aí. O cara literalmente ainda tem outra ainda, né, do mesmo naipe que é isso aqui. Isso aqui não fez nada por Minas Gerais, mas enfim, vamos lá. Aí, simplesmente o Bolsonaro era esse cara aqui que estava querendo dar um prejuízo para o Brasil. Agora o Bolsonaro vai encarar um julgamento amanhã, né? Quem vai estar lá no julgamento? E tem uma coisa ruim aqui para o Bolsonaro. Bolsonaro se sentiu traído por um cara que ele achava que iria ajudá-lo. Mas quem vai estar lá? Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, né? Salvo engano, Fux e Alexandre de Moraes, tá? Então essas pessoas vão estar lá amanhã fazendo julgamento do próprio Bolsonaro e não só julgamento, né, mas vão decidir se vão aceitar a denúncia ou não, tá? E esse cara aqui seria o cara que poderia salvar o Bolsonaro, mas infelizmente o próprio Bolsonaro já tem falado para muita gente
que tá com muita raiva dele, porque esse cara aqui foi indicado pro Bolsonaro para, na teoria, ajudá-lo lá no STF, mas não é o que aconteceu. Esse cara aqui, né, o cara que tem a bala de prata aí contra o Bolsonaro, porque ele diz que, né, os ministros Flávio Dino e o próprio Cristiano Zanin não tinha nada pessoal contra o Bolsonaro, e esses caras vão estar lá amanhã julgando o Bolsonaro. Então o Bolsonaro falou pro pessoal assim, ó, tô me sentindo, né, muito irritado, com raiva, porque o próprio Cassius Nunes, ele, né, pisou no tomate. Essa que é a realidade, tá? Então, o Cassius Nunes, que ajudaria o Bolsonaro, não vai ajudar mais. E aí a casa vai caindo, a coisa vai complicando, a situação vai ficando difícil para o próprio Bolsonaro e também para o Cassius Nunes. É claro, o Cassius Nunes não vai jogar a história dele, né? Se é que assim a gente pode dizer, se tem construído uma história, mas aqui é a imagem do Cassius Nunes, ele não depende mais do Bolsonaro. E provavelmente, se for participar do julgamento, não vai fazer pedido de vistas aí para poder atrapalhar. Não vai rolar isso. Então, só para você ter mais ou menos uma noção, o Bolsonaro também ficou irritado com o próprio Cassius Nunes, porque o Cassius Nunes também falou sobre a situação do Braga Neto, sobre a questão do golpista lá, enfim, ter participado ou não. O Cassius Nunes também complicou a vida do próprio Braga Neto. Então, a situação do Bolsonaro, ela tá numa situação extremamente complicada. Tá, o próprio Bolsonaro aqui, você vê na matéria do Globo, evitou fazer críticas públicas a ele, ao Cassius Nunes, né? Mas, praticamente, o Cassius Nunes, complicou muito a vida do próprio Bolsonaro. Tem aqui na Cassius Nunes, o Nunes Marques já havia sinalizado para colegas da corte que não havia razões para o impedimento do Cristiano Zanin e tal. E tem mais outras situações aqui do Braga Neto. Ó, o Nunes Marques também foi a favor de rejeitar o pedido da defesa de Walter Braga Neto para que o relator Alexandre de Moraes fosse afastado do julgamento. Então você vê que a situação aqui, né, para o Bolsonaro, ele só complica. Mesmo ele trazendo Zema, que é um outro cara, esses caras aqui, ó, Zema e tem mais um outro cidadão aí, são verdadeiros cavalos de Troia, tá? Que entram no Estado, né? Ele entrou lá em Minas Gerais como uma coisa boa na teoria e veio para poder destruir. Bolsonaro pegou esses caras aqui e tá ensinando como destruir o país. Essa aqui é a realidade, nesses casos aqui, cada estado. Mas enfim, não vamos falar desses caras daqui, Zema e mais um outro senhor aí, tá? Vamos falar numa próxima oportunidade. Agora, falando aqui sobre a situação do Bolsonaro, amanhã é bem provável que todo mundo aceite a denúncia e, literalmente, a coisa complica para o Bolsonaro. Não vai adiantar, o Alexandre de Moraes está aí, né? Cara, é uma verdadeira, assim, loucura. Assim, se confirmado for e comprovado for pela Procuradoria-Geral da República, né, e o STF aceitar isso como prova e sentenciar, né, e literalmente provar e jogar para todo o Brasil que o Bolsonaro e Companhia Limitada tava com essa loucura de fazer, né, toda essa barbaridade que nos planos estavam mostrando, é um negócio assim, um verdadeiro descalabro, e é de mostrar que o nosso país está literalmente fragilizado, porque ainda assim, ele prometendo todas essas coisas, armando tudo isso, ainda existem pessoas que têm a capacidade de votar nele. Eu ainda entendo quando o cara falou assim, lá em 2018, eu não sabia, eu não conhecia quem era esse cara, eu não conhecia quem era o Bolsonaro. Mas depois de tudo isso, depois de tantas provas, depois de tantas barbaridades, e o cara ainda assim dizer que ainda vota nele, sabendo que o próprio Bolsonaro está lutando, é um outro Zelensky da vida, para poder esbagaçar com o país, e mesmo assim, né, ainda trazendo mais outros minis, né, alunos dele, e mesmo assim, o cara ainda disse que vota no Bolsonaro, com todo respeito, é uma situação extremamente complicada, mostra a fragilidade, né, e a capacidade também cognitiva política do nosso país, né, das pessoas aqui do Brasil, que realmente parece que, né, são desprovidas de tal, certo? Até falei aqui um tanto que meio complicado, né, mas são pessoas que parece que não entendem nada de política. Essa que é a verdade. Por quê? Diante de todas as barbaridades que o Bolsonaro pintou e bordou aqui no Brasil, ele ainda ter voto é uma verdadeira lástima. E aí você fala assim, não, mas você não pode falar? Eu posso falar sim, senhor. Diante de todas as barbaridades que o Bolsonaro fez aqui no Brasil e ele ainda ter voto, ainda ter gente na rua clamando por ele, é uma verdadeira lástima, tá? Isso aqui não é um problema especificamente do Alexandre de Moraes, do STF, de Gilmar Mendes, de Lewandowski, de todo esse pessoal, não.
Isso é um problema aqui no Brasil, um problema muito sério. É um problema que, de certo modo, expõe, né, mostra para todo o Brasil e, de certo modo, para o mundo, o como aqui a consciência política, né, ela está, de certo modo, fragmentada, está destruída. Porque, diante de tudo isso, ainda assim, as pessoas ainda ir às ruas para poder dizer que vota nesse cara, né, com todo respeito, não fez nada, não lutou pelo Brasil, não lutou pelo pobre, pelo contrário, tirou dinheiro da farmácia popular, tirou dinheiro, né, de tratamento contra o câncer, né, prejudicou idosos, enfim, é uma verdadeira barbaridade. E ainda assim as pessoas dizerem que votam nesse senhor, com todo respeito, tá? Então, assim, fica aí a dica, eu espero, né, e aqui eu faço uma menção ao filme de Homens de Honra, né, com Cuba Gooding Jr., aonde o Cuba, né, à época, o chefe dele estava sendo julgado e na sentença dizia assim, que eu espero ardentemente, né, que a pessoa, no caso, né, fosse responsabilizada. E no caso do Bolsonaro aqui, eu espero, né, de modo significativo, que o Bolsonaro seja responsabilizado, né, naquilo que lhe for possível, né, de uma maneira justa, para que outros não venham fazer do mesmo modo. Porque o Bolsonaro está criando escola e trazendo para aqui, para o Brasil, o estilo cavalo de Troia, né? Para quem não conhece a história aí, só para falar de uma maneira rápida, era uma cidade que eu acho que, salvo engano, era muito difícil de invadir e simplesmente uma cidade que estava lutando contra Troia simplesmente falou assim, perdemos a guerra, né? Vamos te dar um cavalo aí de presente. Aí deram um presente, um cavalo, né? Colocaram o cavalo dentro da cidade, que era difícil de invadir, e de repente, no meio da noite, os caras saíram de dentro do cavalo, abriram lá as portas, praticamente a cidade que era invencível, ficou vulnerável, e assim faz o Bolsonaro, trazendo do mesmo estilo. E eu não tenho medo de falar dos M de outros, porque são da mesma espécie, da mesma qualidade. Só entram, são ervas daninhas, né? Só entram no estado como governadores aí, dentre outras situações, para poder destruir e atacar o povo de modo covarde, de modo, né, pilantra. Porque, de certo modo, não tem a capacidade de atacar os ricos. Essa que é a verdade. Mas aí ataca a parte mais vulnerável. Então, o Bolsonaro, de certo modo, ele está aqui fazendo história e trazendo do mesmo nível pessoas que ele. O Bolsonaro é aí como, né, e outros cavalinhos de Troia, do mesmo jeito, que entram no Estado para poder atacar a população brasileira. Porque esses caras que saem daqui, que estão aqui no Brasil fazendo essas patifarias, eles não saem daqui e vão lá nos Estados Unidos, que igual o filho do Bolsonaro, fazer essas patifarias. Agora aqui vem fazer. Então, isso também vai um pouco assim, só para não, né, esticar muito o assunto, isso vai de consciência política. Porque a partir do momento que um cara igual esse aqui, ó, Bolsonaro, queria ameaçar de atacar o Estado brasileiro, de dar golpe de Estado, de querer permanecer durante anos aí, durante a vida toda, sem fazer nada em benefício da população, e mesmo se fizesse não seria justo, né, e de repente ele quer ficar durante todo esse tempo agindo de modo tirano, né? Enfim, ó, gente, ó. Eu nem vou dar sequência aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo. E é isso. O Bolsonaro tem que ser responsabilizado, ponto, e acabou, tá? E para que outras pessoas igual ele não façam do mesmo modo. Porque se ele sair isento disso, você pode ter certeza que outros cavalinhos de Troias vão surgirem, né? Eles vão surgir para poder atacar o povo brasileiro. É isso, tá? E, ó, nem vem com essa aí, porque a gente tem que falar mesmo, tá? Zema tá vendendo lá Minas Gerais, lá acabando com Minas Gerais, quer, né, seguir o mesmo caminho do Bolsonaro. Enfim, ó, tem paciência com isso não. Ponto, né? Não tem essa daí, ó. Quem gosta de política, tem um vídeo aí, é só clicar a seguir, vai surgir aqui. E tem um Pix aí do canal também, que vai aparecer aí ao lado, se você quiser aí, né? Não era nem essa transição, mas enfim, era essa daqui, ó. Deixa eu ver, ponto. Você também deixou o like, né? É essa daqui, ó, essa transição aqui. Aí você também, se quiser também contribuir com o Pix, já ajuda já, pra caramba. E já tá ajudando até aqui, tá? Valeu, obrigado.